E aí galera, beleza? Meu nome é Bruno e eu estou aqui continuando o tutorial sobre como fazer o algoritmo A estrela, o A-Star Pathfinding. Antes é uma curiosidade que o A estrela ele escreve A asterisco. E é por isso que é muito complicado fazer uma busca dele na internet. Porque quando você busca A estrela, geralmente o Google ele exclui isso, ele considera apenas o A. E aí fica complicado você explicar para o computador o que é que você realmente queria. E no YouTube também não é tão melhor assim. E aí acaba que às vezes para encontrar realmente o A estrela você tem que escrever A estrela Pathfinding, que seria busca de caminho em inglês. Só que aí você vai encontrar só tutoriais em inglês e aí fica complicado por causa disso. Embora, como eu falei no vídeo anterior, eu acho que quem não fala inglês deveria falar, deveria começar a estudar inglês porque isso vai ajudar em tudo na sua vida, inclusive e principalmente na matéria de programação. Bom, só eu achei necessário fazer mais um vídeo explicando basicamente o que a gente vai fazer em relação ao A estrela, porque aqui não tem como eu passar diretamente para o código sem que você entenda exatamente como que realmente funciona o A estrela. Então eu fiz mais ou menos esse mapinha aqui, que seria basicamente o tileset. Tileset é aqueles. Para quem já criou algum jogo em 2D, já trabalhou com RPG Maker ou com Game Maker, deve saber do que eu estou falando. Quem não sabe, tileset são essas coisas aqui. É um cenário que você desenha ou algo que vai conter no seu jogo que é dividido em tiles. Tile é telha em inglês. E é mais ou menos como se a tela do jogo fosse formada como um telhado, onde você coloca as telhas da forma que fica do jeito que você quer. Então, por exemplo, você pega esse tile set aqui, por exemplo. Aí cada quadrado desse aqui é um tile. Aí ele vai formando, colocando um quadrado do lado do outro e vai formando o mapa do jogo e aí formando também coisas do cenário, como a árvore ou qualquer outra coisa que você quiser colocar. Então eu vou explicar como que o A estrela funciona dentro de uma situação como essa. Embora o A estrela também serve para buscar caminho é, em jogo 3D. Só que para fazer no jogo 3D, a diferença é que você teria que pegar basicamente o mapa, você teria que criar uma matriz como essa aqui, ó, de quadrados, desculpa, uma matriz de quadrados aqui e colocar ela meio que na assim, bom, deixa eu ver como é que eu posso explicar. Deixa eu trocar aqui para 3D. Seria mais ou menos como se você fosse fazer essa matriz aqui de quadrado. Aqui está em 3D. Aí vamos dizer que tem uma árvore aqui, eu tenho um objeto aqui, vou colocar um objeto aqui só para vocês compreenderem do que eu estou falando. Seria mais ou menos isso. O objeto é 3D, o mundo é 3D, só que a malha de quadros que vai compor a estrela é 2D e ela fica atravessada, assim, atravessa o objeto. Só isso que é a diferença de fazer um jogo, de fazer o 3D ou 2D. É óbvio que isso faz diferença porque você acaba tendo que fazer uma série de outros trabalhos para poder compensar esse detalhe. Mas eu não vou entrar nessa questão por enquanto não. Depois que a gente completar o curso em 2D, eu vou procurar, dependendo se tiver muita gente que queira saber como é que faz isso em 3D, eu vou procurar. Mas já tem uns algoritmos à estrela já prontos no Unity, por exemplo, que quem quiser pode utilizar. Antigamente era de graça, agora parece que está $2, está bem barato. Eu utilizei uma vez e é muito bom. Mas voltando aqui ao assunto, é, eu vou explicar como é que funciona essa situação. Deixa eu ver se tem como eu aumentar aqui para ampliar. Bom, não tem. Mas aqui eu fiz uma versão do cenário em que a pessoa vai. A pessoa tem que sair. O jogador é representado por esse losango amarelo e ele tem que achar o caminho para chegar nessa estrela vermelha. Para que ele faça isso, ele precisa
saber para qual quadro ele vai. Mas aí eu coloquei 3 quadros aqui como sendo água, digamos que seja um laguinho que tem lá, e um quadro com uma árvore no meio. Então ele não pode passar por esse quadro e ele não pode passar por esse, nem esse, nem esse. No A estrela, o A estrela ele tem formas de calcular diferenciadas e você pode levar em consideração o movimento diagonal ou não. Isso não vai afetar tanto o seu código. Vai demorar um pouquinho mais se você quiser levar em consideração o movimento diagonal também, mas não vai ser tão mais complicado assim. Como a estrela é um assunto muito complicado, eu vou começar fazendo um tutorial somente com o movimento na horizontal e na vertical. Então, por exemplo, se nesse caso aqui o meu losango amarelo quiser chegar na minha estrela vermelha, ele vai ter que seguir um caminho assim. Ou assim. Por aqui, como eu não vou considerar eu não estou considerando o movimento diagonal, ele não pode fazer isso. Então esse caminho para ele tem que ser ignorado. Ele não pode tentar vir por aqui. Ele tem que tentar vir só por aqui. Então, eu vou deixar esse desenho aberto aqui porque eu vou ter que usar ele para explicar. Basicamente, cada tile desse aqui, deixa eu pegar. Tile é assim que escreve, tá, gente? Tile é telha em inglês, para quem não sabe. Cada quadrado desses aqui é como se fosse um tile. E esses quadrados, eles possuem as imagens, né, do que se quer ter ali, né? No caso, por exemplo, aqui seria um laguinho, né, uma água, aqui uma árvore, enfim. Só que pro A estrela, cada tile desse aqui, ele é um nodo. Assim, é um nodo, um nó, como se fosse um nó. Eu não sei se a tradução certa para node, que em inglês seria nodo ou nó, mas eu vou utilizar como se fosse nó. Vou colocar nó. Nó daqueles que a gente faz em corda, porque basicamente eu acredito que é como se fosse isso, um nó do caminho. Vamos supor que a corda toda é o caminho. Por exemplo, o caminho certo para ele chegar lá seria esse daqui. Então vamos supor que essa daqui é uma corda. Cada quadrado desse daqui é um nodo. Desculpa, é um nó dessa corda. E ela tem que encontrar quais os nós que ela vai seguir para poder chegar nesse local. Então basicamente, cada um desse daqui é um nó. Então a gente vai precisar de uma classe que se chame nó. Mas como eu estou trabalhando em inglês, como eu expliquei no vídeo anteriormente, eu vou colocar a classe aqui com o nome de node, que é o nome utilizado em inglês. Até é utilizado para o algoritmo A estrela, muito o nome node. Eu vou colocar cada quadrado desse daqui sendo um node. E para isso eu vou precisar da classe node. Além disso, eu também vou precisar da classe chamada, vamos supor que seja A Finder. Ou seja, A estrela buscador, por exemplo, né? Então, porque se eu fosse colocar o nome dessa classe aqui em português, ia ficar buscador A estrela, ia ficar esquisito, e ia ficar um nome muito grande. Por isso que eu estou utilizando os nomes em inglês. Mas você pode colocar as classes com os nomes que você quiser, mas eu recomendo que os nomes façam sentido e de preferência sejam nomes fáceis de se utilizar, porque como às vezes você vai ter que escrever o tempo todo, se você tiver que ficar escrevendo um nome grande demais, acaba atrapalhando. Mesmo que o IDE possua o recurso de autocompletar, às vezes, quando você tem mais de uma classe que começa com aquela mesma letra, demora tanto que às vezes é melhor você escrever o nome completo da classe do que utilizar o autocompletar, porque ele pode autocompletar errado. Então, eu vou ter essa classe e eu vou ter a classe node. Basicamente é isso. Eu vou detalhar uma por uma em 2 vídeos separados. Antes de mais nada, eu vou explicar o que um node é e o que ele tem que fazer, o que ele tem que ter. Para que o algoritmo A estrela funcione, você precisa separar o seu mapa do seu jogo em nodes, em nós. Então você precisa separar ele em quadrados, em tiles, mesmo que o seu mapa não seja feito dessa forma. Mesmo que o seu mapa seja um desenho único e não um desenho formado por quadrados, como os desenhos feitos com Sprite Sheet, que é essa folha de Sprite. Eu não sei qual seria a tradução de Sprite para português, também não faz diferença.
Mas mesmo que o seu mapa seja um desenho completo, você tem que pegar o tamanho. Vamos supor que não tem essas divisões aqui, ó, que isso daqui seja um mapa só completo, sem. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Seja um mapa assim. Ó. Suponhamos que seja um mapa assim. Não tem nenhuma divisória, não tem nada. Você precisa separar o espaço, o seu mapa, vamos supor, ele tem essa largura aqui. Você precisa separar essa largura aqui de acordo com a quantidade de quadros que você quer. Por exemplo, aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4. Então eu preciso separar aqui em 5 por um mapa 5 por 4. Desculpa, eu tenho que colocar aqui em preto porque tá ficando com a cor errada. Um minutinho. Eu não gosto muito de trabalhar com Paintbrush, mas eu também não gosto de piratear os programas, então é o que está tendo. Eu não sei o que está acontecendo. 5x4. Bom, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Esse aqui é um mapa 5x4. Então eu preciso saber, por exemplo, o tamanho daqui até aqui. Suponhamos que aqui seja 100 pixels, por exemplo. Então, se o tamanho daqui até aqui é 100 pixels, eu preciso dividir esse mapa em quadros cuja largura seja de 20 pixels cada um. E se eu sei que aqui também tem um tamanho de 100 pixels, então eu tenho que dividir em quadros que tenham largura de 20 pixels por altura de 25 pixels. E aí, na hora que eu dividir, eu vou criar uma matriz. A matriz, para quem não sabe, deixa eu utilizar alguma coisa que não seja. O Paintbrush está muito difícil de usar para mim, porque eu não tenho muito hábito de desenhar as coisas assim. Como eu falei, eu não tenho. Eu não é minha primeira vez assim fazendo videoaulas. Então, uma matriz seria, para quem estudou lá em matemática, uma matriz, por exemplo, de 3 por 3 seria, vamos supor, 3, 1, 5, 9, 4, 2, 7, 6, 2. Isso daqui é uma matriz 3 por 3 porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz. Se ela fosse representar esse cenário aqui, eu precisaria ter mais uma linha, vamos supor aqui que seja 2, 1 e 0. E teria que ter mais duas colunas, aqui e aqui. Por quê? O que acontece? Aqui eu tenho eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco colunas e tenho quatro linhas. Então você teria que ter uma matriz assim. Eu sei que por enquanto pode ser que está parecendo difícil, mas quando eu começar a mostrar o código, vocês vão entender e vão ver que não é tão complicado assim. Eu vou até pegar um joguinho de exemplo que eu estava fazendo aqui, só para vocês verem mais ou menos do que eu estou falando. Ele não está pronto e não tem nada a ver com o título aqui ainda. É só para vocês enxergarem o cenário 3D. O cenário 2D com a matriz que eu estou falando. Então, deixa eu só salvar esse daqui, porque é com esse aqui que eu vou fazer o nosso exemplo. Opa, eu vou abrir aqui o projeto que eu estou criando. Só um minuto. Eu vou dar com esse programa aqui. Eu não sei nem como é que dá pausa na gravação ainda, não reparei. Mas não vai precisar, não. Já abriu aqui. Aqui, deixa eu abrir uma cena aqui. Aqui é o seguinte. Esse aqui é vamos supor que seja uma salinha. Uma salinha de hotel. Então a abelha aqui com o hóspede. Então essa abelha aqui, ela se move por aqui. Ela não pode passar por isso daqui, porque isso daqui é uma parede. E é isso que a estrela tem que fazer. Aqui, se vocês repararem, são quadros, tá vendo? São quadros. Cada um desse daqui é um tile. É porque aqui eu não estou fazendo um jogo que seja com tiles normais, né? Que sejam posicionados dessa forma aqui. Eu estou fazendo com eles numa visão que a gente chama de isométrica. Simplesmente é como se você pegasse um quadro desse assim e fizesse isso. É a única diferença.
Só que é porque assim, na forma isométrica, tem uma... parece mais 3D do que simplesmente fazer assim. Foi por isso que eu coloquei dessa forma. Também não recomendo que vocês tentem fazer dessa forma logo de cara, porque assim é mais difícil. É mais fácil você dizer para o computador que ele tem que se movimentar daqui para o leste, ou para o oeste, ou para o norte, ou para o sul, do que você dizer que ele tem que se movimentar daqui para o nordeste, ou para o sudeste, ou para o sudoeste, ou para o noroeste. Porque no caso desses aqui, o movimento do personagem vai ser ou assim, ou assim. Não vai ser assim e nem assim, que é muito mais fácil de fazer. Então, o exemplo que a gente vai fazer não é desse estilo, é desse estilo aqui que é o mais simples. Se vocês quiserem, depois eu dou uma luz de mais ou menos como é que faz esse daqui, posso mostrar o código desse daqui para vocês entenderem. Mas vamos voltar lá para o projeto que eu estava anteriormente. Bom, para que vou voltar aqui para o Paintbrush, para que o Losango saiba que o próximo quadro que ele tem que ir, quando ele quiser vir para cá, é este, ou este, ou este, ou este, os nós que ele vai seguir, para que ele saiba disso, cada quadro desse aqui vai ter algumas propriedades. Cada nó vai ter algumas propriedades. Seriam elas. A gente costuma colocar em a estrela como sendo o valor de H, é maiúsculo, tá, gente? H, o valor de F e o valor de G. O valor de H é o valor da heurística. Assim. O que é a heurística? A heurística é uma forma de se calcular. Eu não sei se eu estou dando exatamente a explicação correta do que significa a palavra heurística, mas aqui para nós é isso. Porque a estrela ele possui várias formas de calcular a distância entre um tile e outro, entre um quadro desse aqui e outro, e calcular essa distância para o quadro que a gente quer ir. No caso é esse daqui. Então, a mais conhecida é chamada de Manhattan. É a que é mais utilizada. A Manhattan, como alguns de vocês talvez saibam, a maioria talvez todos já saibam, Manhattan é uma ilha dos Estados Unidos, onde fica a Nova York, né? A Estátua da Liberdade, se não me engano. Mas o que é a ideia? A ideia de Manhattan, pelo que eu vi algumas pessoas falando, é porque seria mais ou menos como você medir um quarteirão de casas, a forma como se utiliza para medir quantas casas tem num quarteirão. Eles têm uma forma de calcular isso, multiplicando por 10. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe, mas vou utilizar aqui a forma Manhattan. Existem outras formas de calcular a heurística. Vocês podem pesquisar na internet, eu não vou abordar elas, até porque eu ainda não trabalhei com elas e não faço ideia. Mas a Manhattan ela é bastante útil e, na minha opinião, ela faz um caminho muito bem feito. Não precisa, eu acredito que não precisa. Se vocês quiserem mais para frente fazer um caminho mais cheio de variações, né, diferente do que o Manhattan faz, vocês podem buscar na internet com a base que vocês vão aprender aqui, vocês já vão conseguir fazer isso. Mas eu vou ensinar com o Manhattan. A heurística, então, é uma das propriedades que o nó vai ter. E a outra propriedade é o F. O F seria o custo. Na verdade, gente, o G, desculpa, é o custo de movimento. O G vamos supor, para você dizer para o computador que daqui para cá é mais rápido do que daqui para cá, não estou dizendo que seja, mas para você dizer isso para ele, você tem que dizer para ele, por exemplo, que o custo de movimentar-se daqui para cá é X e que o custo de movimentar-se daqui para cá é Y, e que o custo daqui é menor do que o custo daqui. Então ele vai escolher esse caminho aqui, ou esse. Só um exemplo mesmo. Então, o custo de se movimentar dentro do quadrado que se está para o quadrado que se vai é o valor de G. Esse custo ele vai influenciar totalmente na hora que a gente for olhar qual o caminho para onde a gente vai. A outra propriedade seria o F. O F ele é a soma, na verdade, de G e H. Então o F é simplesmente o G
mais o H. É o custo total, porque o H é o custo heurístico, é o custo estimado para se mover do quadro que se está para o quadro que se quer chegar. Então, por exemplo, se o losango já se moveu daqui para cá, o H vai medir a distância daqui até aqui, enquanto que o G vai medir a distância daqui até aqui. O G é o custo de movimento, e esse custo que é o H no caso, ele vai diminuindo à medida que você vai chegando perto do objetivo. Mas o custo de movimento, no caso o G, de um quadro para o outro, ele vai aumentando conforme a gente vai saindo de perto do quadro que a gente estava no começo. Por quê? Para mover daqui para cá, o custo é muito maior do que mover daqui para cá. Por isso que quando você terminar o seu algoritmo, o seu losango nunca vai sair daqui direto para cá, ele vai passar por aqui primeiro. Isso considerando a diagonal, né? Porque na verdade ele vai passar para esse quadro aqui. Então, não se preocupem se vocês ainda não estão entendendo. Como eu te falei, vocês vão ver o código e vão entender melhor do que eu estou falando. Eu vou mostrando também aqueles exemplos, como aquele jogo que eu estava fazendo, para vocês compreenderem do que eu estou falando de uma forma mais detalhada, vamos dizer assim, mais ampla, né? Mas é que antes eu preciso que vocês saibam que o custo, vocês saibam que as três propriedades principais que um nó vai ter são essas: a heurística, o custo de movimento e o F, que é o total daquele valor, daquele custo, né? Custo de H mais G. A outra característica que o nó vai ter, deixa eu até me... a outra característica principal que o nó vai ter é o pai, né? O pai. Cada nó vai ter um pai. O que seria isso? Se eu estou saindo daqui, esse quadro aqui, ele é o pai de todo, ele é o pai inicial, porque eu estou aqui. Esse é meu quadro principal. Se eu for sair daqui para cá, esse quadro aqui ainda não tem um pai. Quando esse daqui vier para cá, esse quadro aqui vai passar a utilizar esse quadro aqui como pai dele. E depois, quando ele vier para cá, esse quadro aqui vai utilizar esse daqui como pai dele. E assim substantivamente. Desculpa. Vício de chaves. Assim sucessivamente. Então, quando eu chegar finalmente até onde eu quero, eu vou ter uma lista de nós, que é a lista de onde que dos nós que eu incluí no meu caminho. Então eu preciso voltar essa lista para saber qual que é o primeiro quadro, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, porque eu vou estar no último. E é por isso que é importante que o nó grave qual que é o pai dele. Então, por quê? Porque quando eu estiver aqui na minha lista, eu sei que esse daqui é o último. Então eu vou puxar, esse daqui é o último, qual que é o anterior a ele? O pai dele. O pai dele é esse daqui, e esse. O pai dele é esse, e vice-versa. E sucessivamente até chegar de volta no caminho principal. E aí eu vou ter uma lista completa do caminho que ele tem que seguir. Eu passo essa lista para a classe que vai mover o meu losango, saber para onde que ela tem que mover. Então, vou apagar aqui. Então é isso. O pai, que eu vou colocar em inglês, porque como eu expliquei, eu acho melhor. O parent é uma outra característica, uma outra propriedade do nó que é muito importante. O vídeo está ficando muito extenso, eu vou terminar por aqui. O próximo vídeo eu vou explicar as características do A-Starfinder e eu vou dar uma detalhadinha no que ficou faltando de Node ainda, do nó. Mas basicamente o nó se resume a isso. O que a gente vai fazer a mais no nó vai ser só derivado do que eu expliquei aqui. E vocês vão entender melhor como é que funciona essa história de H, F, I, G. E vocês vão ver que nem é tão complicado quanto vocês pensam. Eu até pensava que era complicado uma vez, nas várias vezes que eu tentei aprender, mas depois que eu aprendi eu vi que não era. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Vocês podem passar para o próximo vídeo para vocês verem qual que é a forma. E provavelmente no terceiro vídeo eu já devo começar a fazer algum código, mas ainda não tenho certeza, porque eu acho que primeiro eu vou ter que deixar bem claro o que é as coisas para que vocês saibam do que eu estou falando. Quem não tem paciência
pode olhar, eu vou postar uma lista de reprodução, né? E aí pode olhar qual que é o vídeo. Eu vou escrever no nome do vídeo, aqui começa o código. E aí você já vai entrar, se quiser pode ir direto na parte do código. Mas eu não recomendo de forma nenhuma, se você não sabe ainda o que, que é isso daqui, se você ainda não... Se você já viu isso daqui, ó. Se você... Deixa eu ver se vai abrir aqui, só um minuto. Se você olhar para isso daqui, para essa imagem aqui, se você olhar para essa imagem aqui e não fizer a menor ideia do que é isso daqui, eu recomendo sinceramente que você continue seguindo o tutorial. Mas se você já viu, se você já procurou saber o que é e tudo, se você já sabe do que se trata isso daqui, vocês vão ver que podem passar direto para o código, não tem problema nenhum. Aqui eu vou até dar uma amostragem aqui. Esse aqui, verde, o quadro verde, é de onde a pessoa está. E esse aqui é para onde ela quer ir. Esse caminho que ela tem que escolher vai levar em consideração, olha só como é que esse site aqui fez. Acho até muito interessante esse site policyalmanac.org, tá aí o crédito. Eles, na verdade, parece que fizeram a tradução de uma versão de um site que postou desse tutorial em inglês. Eu utilizei muito o tutorial deles, então eu agradecer também muito a eles aí. Aqui vocês podem ver que quando esse nó está avaliando os nós em volta dele, ele está colocando o custo de se mover para lá, aqui, o 10 aqui no caso é o G, o 14 aqui também é o G, o P, todos esses que estão no lado inferior esquerdo é o G. Do lado de cá é o H, é o custo heurístico. E aqui é o custo total, é o F. Então, o que vocês podem ver por isso? Por que o custo para se mover daqui para cá é 10 e daqui para cá é 14? Isso aqui é matemática pura. É porque, na verdade, se vocês fizerem um triângulo aqui assim, ó, um triângulo retângulo, vocês vão calcular essa distância daqui para cá, ela tem raiz de 2 e tudo, e fica complicado para o computador ficar calculando isso toda hora. Então, é uma convenção colocar movimento na diagonal com o valor 14 e na horizontal e vertical como o valor 10. Basicamente é só uma convenção. E aí, por exemplo, quando ele se mover, se ele percebeu que aqui ó, o custo total é 54 e aqui também é 54 e aqui o custo é 40. Ou seja, esse quadro aqui é o quadro que tem o menor custo. Então ele vai mover para cá e vai colocar o parent, o pai desse quadro aqui, nesse quadro aqui. Só que na hora que ele chegar aqui, ele vai fazer um outro teste de novo com os quadros que estão em volta dele. E ele vai ver se vale mais a pena ir para cima ou para baixo. Na verdade, o custo de ir para cima ou para baixo vai dar no mesmo. Mas ele vai, como eu falei, aqui eu não vou considerar no meu tutorial o movimento diagonal. Mas se ele fosse considerar o movimento diagonal, ele ia ver que o custo de mover para cá é menor do que o custo de mover para cá e depois para cá. E ele iria mover para cá direto. Esse custo aqui, 40, é o custo heurístico. Eu vou mostrar mais ou menos o que se trata. O custo heurístico, você calcula a distância desse quadro aqui até esse. Como é que você calcula isso? Quantos quadros faltam para ele chegar nesse percorrendo na horizontal? 1, 2, 3. Quantos faltam na vertical? 1. Então, 1, 2, 3, 4. O custo daqui é 4. São 4 quadros. Mas como de 10 em 10, como de quadro em quadro o custo é 10, assim, uma convenção, né? A gente convencionou que seja 10, o custo então vai de 10 em 10 também. Então, 10, 20, 30, 40. O custo heurístico para cá é 40. Por que o custo de movimento, o G, é 14? Porque o custo de se mover na diagonal é 14, na horizontal e na vertical é 10. Se a gente estivesse avaliando desse quadro aqui para esse aqui, por exemplo, o custo dele, G, seria esses 10 que já é o custo de mover para cá, mais os 10 que seria o custo de mover para cá. Então o custo dele seria 20. O custo G dele seria 20. Se eu quisesse, e o custo heurístico dele seria 10, 20, 30, 40, 50, 60. O custo heurístico desse bloco aqui é 60. Então, como o custo heurístico é 60 e o custo G é 20, então o custo total desse quadro aqui é 80. Espero que assim dê mais ou menos para entender do que eu estou falando. Eu vou encerrar aqui e aí no próximo vídeo eu vou continuar explicando detalhadamente. Até mais, gente. Um abraço.